Eu tinha comentado com o cunhado, não estou muito confiante, não estou muito motivado. O trajeto, por incrível que pareça, foi espetacular. O dia 1 foi ótimo para mim, o meu melhor dia é sempre o segundo dia. E o primeiro dia para mim é uma preparação. Ora, este foi excelente. Relativamente a esta viagem, eu aconselho a toda a gente a fazer. Há uma diferença entre viajares em Portugal e viajares em Espanha no que toca a plano gastronómico ou às refeições. Para mim é uma missão, estas viagens são todas uma missão que tem que correr bem. Tenho sempre algum receio à partida, como é óbvio. Estes 3 dias foram bem divididos, com base na altimetria e quilometragem, de forma a dividir aquilo pela nossa condição física, garantindo que nenhum de nós rebentasse. Calhou bem, porque nós sabíamos que nós iríamos ter 3 dias diferentes. E o primeiro dia, que teria sido uma fase de aquecimento, o segundo dia de Verim, na Ourense, seria um intermédio, ou seja, uma ponte para um terceiro dia derradeiro que sabíamos que íamos ter que gerir bem a máquina. Terceiro dia que nos ia pôr à prova numa condição física que poderíamos não ter. Os locais onde nós ficámos a dormir foram bons, foram locais que cumpriram com a expectativa. Nós já sabíamos que iriam ser assim, dormimos muito bem. Em Ourense, ficámos no Hotel Altiana, um hotel 2 estrelas que garante que consigamos dormir uma noite descansada, com um pequeno almoço bastante farto, possivelmente o melhor pequeno almoço que tivemos na viagem. Aliás, possivelmente não, garantidamente que foi o melhor pequeno almoço que tivemos na viagem. Terceiro e último dia, arrancámos cedo, quer dizer, não muito cedo, porque a malta tem que tomar um pequeno almoço, mas arrancamos para a última etapa, 105 km, com mais de 2000 de acumulado. Prevê-se um dia duro, mais técnico, mas com caminhos que, pelo menos até aqui, promete. Os 2 primeiros dias é um bocadinho a preparação para o terceiro dia, porque o terceiro dia nós tínhamos a ideia, pela distância, altimetria, que ia ser um dia desafiante, porque estávamos a contar com 107 km, mais ou menos com 2.200 de subida acumulada. Mas chegámos à conclusão que, pelo relato de uma colega do Vitinho, que tinha feito o caminho exatamente há uns anos atrás, o que ela contava não batia muito certo com o trajeto que nós íamos fazer, porque o nosso trajeto, tendo essa altimetria, comparado com uma altimetria com mais 300 ou 400 de acumulado, mudava completamente de figura. Já faz uns 8 dias. É um bom. Meu Deus! De Bragança, uns 8 dias. Era tudo aquilo que ia lá à frente também é vosso colega. É. Eu falei em espanhol, ele falou em espanhol. Ai, mas A gente acha todos em Espanha que é tudo espanhol. Mas não levava bandeira. Encontramos não muitos peregrinos portugueses, que não encontramos, mas sentimos ali parece uma força de motivação quando passamos e lá o Bruno levava a bandeira. Bom caminho! Bom caminho! Vítor também levava a bandeira de Portugal e "Ei, Portugal, português" e tal, davam-nos aquele incentivo. Para nós aquilo parecia uma injeção de adrenalina que fazia-nos disparar mesmo. Bom caminho! Olá!
no terceiro dia, confesso que aquele caminho primitivo e rústico, da maneira como se encontra Santiago, é fantástico. Garantidamente foi das paisagens mais bonitas e dos percursos mais bonitos que eu já fiz até hoje. Malta, quando partilharem tracks no Wikiloc a referenciar um caminho, façam o rei do caminho, meu. Chegámos mais ou menos a 15, 20, 30 km. Descobrimos que o trajeto que nós levávamos carregado no GPS, quem levava o trajeto já devia vir tão rebentado que optou por ir por estrada. E foi aí que a diferença do acumulado se refletiu. Faltam 16 km, mais ou menos 300 acumulado. Hoje vamos fazer 2500, porque quem nos facultou o track não fez o caminho, meu. O gajo foi pela estrada, meu. Devia estar todo roto. Foi pela estrada, meu. Assim não vale a pena partilhar tracks. O gajo tem que ir atento às setas, não é mesmo, não? Nós começámos a enverdar pelo monte, pelo caminho em si, e começou a pesar nas pernas. E foi um dia, sinceramente, daqueles dias que eu adoro. Vai sempre subir. Sempre subir. E realmente foi isso que aconteceu. Logo à saída de Ourense temos uma parede de 3 ou 4 km que praticamente sempre a subir. Não tenho ideia de quantos metros é que subimos, mas à vontade, para em uns 300 metros devemos subir. Em 3 ou 4, 5 km, e tanto pesou, falando pelo menos na minha experiência, que a 10 km do fim eu estava completamente exausto e já não tinha alimentação, as minhas barras tinham ido todas ao ar. Tens água? Não tem água nenhuma. Zero? Não é esse bocadinho. Só para dar um copo. Tá bom. Foi todas as barras que E acho que quem me salvou daqueles 10 km foi o cunhado que no fundo do saco, ali perdido no meio das coisas, tinha ali uma barrinha que me deu energia para chegar ao fim. Mas posso-vos dizer que foi a maior coça da minha vida em cima da bicicleta, fazer 107 km com 2.650 de subida acumulada. É um dia que fica na memória. E lembro-me de chegar a casa, depois disto já ter terminado, chegar a casa, estar a arrumar as coisas no sítio certo e chegar à prateleira onde tinha as barras e encontrar lá uma barra e eu pensar na barra e dizer assim, porra, esta barra tinha-me safado aqueles 10 km e a barra estava ali. O que mais gostei nesta viagem foi descobrir que realmente este trajeto foi o mais bonito que eu fiz. Porque nós sabemos que a companhia é muito importante e que é importante e foi muito importante, mas tu ires para uma viagem não confiante naquilo que tu vais encontrar, teres este presente, que é descobrires que por qualquer caminho que tu faças, aquele caminho vai-te dar qualquer coisa e vai-te dar sempre qualquer coisa positiva e qualquer coisa que tu vais aprender com ele.
E este caminho, pelo companheirismo, pela envolvência, pela dificuldade, pelo sacrifício, vai mostrar que qualquer caminho que a gente faça, pá, pode ser o melhor caminho do mundo. Não sei, só mesmo quem está é difícil conseguirmos narrar aquilo que se passa, é complicado, são sensações que são vividas naqueles dias, naqueles momentos e pronto, e acho que pá, quem tem vontade, acho que deveria fazer estas viagens que são sempre boas. Pá, cenas hilariantes que me lembro. Como é que fica melhor assim? Não, estás fechado assim. Assim? Assim. Tá? Ok. Tenho que olhar ali para a luz, não é? Para aquela luz, pronto. Mas vamos ver o que dá. E assim foi. Para vocês, se calhar não, mas para mim o momento hilariante foi eu chegar à casa de banho e dizer assim: ih, alto shampoo! E derreter o shampoo todo a pensar que era do hotel e era do Bruno. E ele outro dia não tinha shampoo. Mas também não tinha cabelo, não é? Cada vez que vamos... Deixa passar esta besta. Deixa passar esta besta. Irmos fazendo as paragens e comer nesses sítios, sei lá, experimentar aqui essa cultura gastronómica. Pronto, é isto. Que em Espanha é zero, não é? Não sei. Uma coisa engraçada que aconteceu foi que tínhamos saído a poucos quilómetros e encontramos duas senhoras a pé que eram de Bragança. E entretanto, como o Bruno levava a bandeira, mal viram o Bruno a passar, começaram: Portugal, Portugal, Portugal. Pronto, paramos um bocadinho ali na conversa, até cá uma senhora que me diz assim: epá, tu quando chegar lá vais ficar com os colhões todos f***. Eu só sei que fui a rir para aí 10 km com aquilo. Morraça no sino, morraça. E pronto, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Lanço já o desafio ao resto da malta que vamos ter que fazer aquilo em 2 dias, que é fazer o caminho completo. Quando tu recebes feedback de que a melhor parte tu falhaste, tu tens que ir lá repetir aquilo, nem que seja só de Viseu a Vila Real.